de novo? Pode ir. Gente, hoje a gente vai ler Isaías 40, de 25 a 31. A quem então poderíeis comparar-me, que possa ser a mim igualado, diz o Santo? Levantai os olhos para o céu e olhai. Quem criou todos esses astros? Aquele que faz marchar o exército completo, e a todos chama pelo nome, o qual é tão rico de força e dotado de poder, que ninguém falta ao seu chamado. Por que dizer-te então, ó Jacó? Por que repetir, ó Israel? Escapa meu destino ao Senhor, passa meu direito despercebido a meu Deus? Não o sabes? Não o aprendeste? O Senhor é um Deus eterno. Ele cria os confins da terra sem jamais fatigar-se nem aborrecer-se. Ninguém pode sondar sua sabedoria. Dá forças ao homem acabrunhado e redobra o vigor do fraco. Até os adolescentes podem esgotar-se e jovens robustos podem cambalear, mas aqueles que contam com o Senhor renovam as suas forças. Ele dá-lhe asas de águia, correm sem se cansar e vão para a frente sem se fatigar. São palavras do Senhor. Graças a Deus. Gente, nesse nosso primeiro encontro do ano, eu escolhi essa passagem porque eu tenho ouvido de muita gente assim, gente, o normal começou, eu já estou tão cansada, né? E parece que você plantou o ano passado inteiro e ainda não colheu nada. E aí você está tão cansado assim como eu, que Deus vira pra gente e fala assim, não, deixa eu dar uma injeção de ânimo neles então. Primeira injeção de ânimo que Ele quer dar pra gente é dizer quem Ele é. Ele é o Criador. Se Ele é o Criador, Ele me conhece e te conhece de uma maneira que nem você se conhece. Ele sabe o motivo de cada coisinha na sua vida. Ele tem um encaixe do quebra-cabeça de maneira perfeita na sua vida. Hoje você vê em parte. Lá adiante você vai ver face a face e vai entender tudo o que está acontecendo na sua história. Por quê? Porque Ele é o seu Criador. E se Ele é o seu Criador, Ele também se coloca como todo-poderoso. Quando a gente diz que Deus tudo pode, Ele realmente tudo pode. Ah, mas Ele pode com a doença na minha família? Pode. Ele pode me curar? Pode. Pode curar minha infertilidade? Pode. Pode curar minhas dívidas? Pode. Ele tudo pode, Ele é o Todo-Poderoso. E o mais legal que diz aqui, Ele chama a todos pelo nome. Deus não faz distinção. Ele me chama, Ele te chama, Ele chama o maior de todos os pecadores. E quando está escrito na Bíblia que chama pelo nome, significa que Ele tem posse sobre aquela pessoa. Dar o nome na Bíblia significa ter posse sobre aquelas coisas. Tanto é que lá em Gênesis, Deus fala para Adão dar o nome às coisas. Significa o quê? Você vai reinar sobre tudo. O homem vai reinar sobre tudo, sobre a natureza, sobre os animais. Então, quando Deus fala para a gente que nos chama pelo nome, Ele diz, eu tenho posse sobre a tua vida. Mas essa posse tem uma liberdade. Você tem que escolher. Você tem essa liberdade de escolher, Senhor, realmente toma posse da minha história, ou não, Senhor, deixa que eu vou fazer. Só que quando a gente fala para Deus, deixa que eu faça, joga a bola no peito que eu vou marcar o gol, isso se torna pesado. Tudo sem Deus é pesado. Tem uma música que fala assim, com Deus o pouco é muito e sem Deus o muito é nada. A gente não é nada sem Ele. E quando a gente quer resolver alguma coisa na vida da gente sem Ele, a gente pode até resolver os trancos e barrancos, mas é muito mais pesado do que quando a gente coloca nas mãos daquele que tudo pode. E aqui Ele faz uma advertência para a gente. Ele fala assim, por que dizer então que o seu destino escapa ao Senhor e que o seu direito está passando despercebido por Deus? Quantas vezes a gente fala isso, né? Não, o Senhor não está olhando a minha história, não. Não é possível que o Senhor esteja enxergando isso aqui. Uma bagaceira sem fim, não. O Senhor está míope. Ou então, no meu caso, eu não tenho 1,60m, quem mandou eu crescer, né? Lá de cima deve ser mais difícil de enxergar, né? Dos 1,60m para baixo. Uma vez eu estava com essa dúvida. E fui para uma igreja. Falei, nem Deus olha a humanidade como olha a areia da praia.
E eu sou o único grão que está me afogando nesse momento. O engraçado é que exatamente nesse momento estava acontecendo um tsunami lá no Japão. Só que eu estava achando a pior das piores, era eu, claro. O sofrimento era meu, eu que estava sentindo. Eu não sabia da tsunami não, mas eu só achava que eu que estava me afogando. Cheguei na igreja. Quando eu cheguei na igreja, me ajoelhei. Falei, ó Senhor, acho que o Senhor não olha pra gente não. Acho que o Senhor está me olhando igual a gente olha a areia da praia e repetir para ele, na ladainha, né? Da lamentação. E eu sou o único grão de areia que está se afogando, o Senhor não está olhando, está passando despercebido por mim. Faz o seguinte, se o Senhor estiver me olhando, faz um passarinho cantar. Pronto, está de dia, o passarinho canta e eu vou para casa feliz, né? O passarinho cantou, Jesus me amou, posso ir para casa. Passarinho cantou? Não. Aí eu virei para Deus e falei assim, olha, eu vou facilitar a sua vida. Eu facilitando a vida de Jesus Cristo. Só isso que eu quero. Vou facilitar a sua vida. Faz um carro buzinar. Tá perto do almoço, né? Pensei, tá fácil com o carro buzinar aqui, né? São Pedro, né? Pronto, o carro buzinou, vou para casa feliz. O Senhor tá me olhando, tá ouvindo a minha oração. E naquele dia parecia que tinha a lei do silêncio. Nenhum carro passava nem buzinava. Aí eu percebi algumas coisas. Primeiro, a audácia que eu tinha entrado na igreja, né? Nariz empinado, mandando o passarinho cantar, carro buzinar, querendo facilitar a vida de Deus. E a segunda coisa é que eu já devia saber que ele olhava para mim, ele já tinha feito tanta coisa na minha vida. Mas existem momentos na vida da gente que a gente tem uma doencinha que se chama falta de fé. E eu estava com essa doencinha. E são momentos de muito sofrimento na vida da gente, que a gente não sente. Quando a gente sofre muito, a gente não sente a presença de Deus. Isso é humano, isso é natural. E aí então, me ajoelhei de novo, porque no momento que eu mandei o carro buzinar, eu já devia estar em pé, né? Me ajoelhei de novo e falei, Senhor, eu sei que eu já devia saber que o Senhor olha para mim. Mas por sua misericórdia veio ao encontro da minha falta de fé e eu disse, Senhor, que o Senhor está me olhando. E aí nesse momento entra na capela um Senhor que eu nunca vi na minha vida, veio na minha direção, me deu um beijo no meio da testa e falou assim, o Senhor mandou te saudar. Fica comigo. Preciso dizer que se eu estava chorando, rios de lágrimas correram dos meus olhos, né? Virou a cachoeira. Eu não mereço. Quem estava mandando o carro buzinar ali já estava, né, pecadora, estendida no chão, chorando. Mas isso é verdade. O Senhor olha pra gente, e se a gente não percebe esse olhar, é por causa da nossa falta de fé. É por causa da nossa falta de intimidade. Sabe quando você tem intimidade com uma pessoa, a pessoa está atrás de você e você sente que ela está te olhando? É assim quando se tem intimidade. Às vezes ele não está nem na sua frente, mas você está aqui, você sente, vai chamar, está me olhando. Assim também é com Deus. Para que você possa sentir essa presença real dele, desse Deus Todo-Poderoso, a cada segundo da sua vida é necessário buscar essa intimidade com ele. E ele diz, por que você continua insistindo em dizer que a sua justiça, o seu direito passa despercebido por mim? Eu sou o Senhor teu Deus. Ainda em Isaías, Deus fala, né? Ainda mesmo que sua mãe te abandonasse, eu jamais te abandonaria, porque és meu, seu nome está escrito na palma da minha mão. A gente já fez uns vídeos de Maria com esse trecho. Nós somos dele. E aí, ele continua dizendo o seguinte, que o homem, eu adoro essa parte, quando eu estou cansada eu sempre leio. Até os adolescentes podem esgotar. Me sinto super bem, gente. Eu vou fazer 40 minutos sábado agora. Quando eu tô cansada, eu leio esse versículo. Você tá vendo? Estou esgotada, mas até os adolescentes se esgotam, né? Então Deus sabe da nossa vida. Deus sabe das nossas batalhas. Deus sabe que não é fácil viver, não. É uma batalha diária. E a gente pode se sentir esgotado, sim. Mas tem uma diferença para aquele que é de Deus. Ele fala no versículo 31. Aqueles que contam com o Senhor, ou seja, aquele que conta com a justiça de Deus, aquele que conta com a presença de Deus na sua vida, aquele que acredita que Deus é capaz de fazer tudo na sua história, renovam as suas forças. Porque Deus lhes dá asas de águia, e eles correm sem se cansar,
e vão para frente sem se fatigar. Eu achei o máximo porque eu tinha estudado sobre a águia há pouco tempo, sobre a história da águia que eu vou passar para vocês. Porque quando Deus fala que vai dar asas de águia, o que isso significa para a gente? A águia é uma das aves de maior longevidade. Ela pode viver até 80 anos. Só que para a águia viver 80 anos, quando ela está com 40, ela precisa fazer uma decisão. Ou esperar a morte chegar, ou subir numa montanha, no mais alto cume da montanha, e fazer uma renovação que dura 150 dias. Como é essa renovação? Porque as unhas estão muito encurvadas, ela precisa arrancar as unhas, para que nasçam novas unhas. Também ela precisa quebrar o bico, porque o bico está muito encurvado já, e mole. E ela quebra o bico numa pedra. Depois que o bico cresce, ela arranca cada pena pesada das sujeiras que ela carregou naqueles 40 anos. Só depois que as unhas nascem e as penas crescem de novo, a águia volta à vida dela e faz voos mais altos, voos que ela jamais imaginaria alcançar. A águia também tem a visão muito além de outros animais. Quando fala visão de águia, ela vê através dos acontecimentos. Deus espera isso de você. Que você não seja pequeno, fique vendo só as coisas aqui no mundo, não, veja através. E Deus espera que você seja como águia em que sentido? Primeiro, suba na montanha. É necessário em algum momento da sua vida, gente, parar de ser levado pela vida e parar um pouco e olhar de cima a sua história. Subir na montanha tem outro sentido também, que é encontrar-se com Deus, é bíblico, é teológico. Então é necessário que a gente, aí eu vou convidar vocês esse ano, para a gente começar dessa forma esse ano. É necessário que nós subamos na montanha, nos encontremos com Deus no mais alto, para que a gente possa enxergar a nossa história lá de baixo e arrancar da nossa história o que nos impede de viver. As unhas encurvadas, o bico que não serve para mais nada, a língua felina que só fala mal das pessoas, arrancar as penas que ficam pesadas. Você leva tanto passado com você que você é pesado, você não consegue mais alçar voo nenhum. E Deus hoje te convida a isso. Saia da onde você está, suba comigo, porque eu te dou asas de águia. Esse negócio de Red Bull te dá asas é mentira. Quem dá asas é Nosso Senhor. E asas de águia, para a gente alçar voos ainda maiores na nossa vida. Não dá para tomar decisões da vida da gente aqui nesse nível. É necessário estar com Deus aqui em cima e olhar lá de cima. Deus hoje quer te dar uma proposta diferente de viver esse ano. É um ano em que você vai se refugiar no pico dessa montanha várias vezes. É um ano em que você não vai se permitir mais duvidar que Ele olha para você, que Deus está contigo, que Deus é o seu Criador, o Todo-Poderoso, porque Ele te dá asas como águia. Mas para que você possa alçar voos, para que você possa chegar na eternidade, tudo que é pesado tem que ficar para trás. Senão você sai rolando a montanha. Você não vai voar. E essa é a minha proposta para você nessa noite de hoje. Eu vou te convidar a ir lá no topo da montanha. Eu vou te convidar a se enxergar hoje como você está. Sem julgamento, tá, gente? Se enxergar. E pedir a Deus a graça de se despojar do que te impede de alçar grandes voos na sua vida. E Deus vai mostrando para você. Vamos fechar os olhos? Vamos subir a montanha. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve.
Jesus Cristo, Tu que és o nosso Deus, o nosso Senhor, nessa noite queremos Te entregar a nossa vida até aqui. Assim como a águia precisa subir no monte para se perceber o que a impede de alçar voos maiores, nós hoje começamos a fazer isso em nossas vidas, Jesus. E não é fácil. Às vezes precisamos arrancar mesmo da alma cirurgicamente tantas coisas que nos impedem de ir além. O que eu quero te pedir, Senhor, em Seu nome, para mim e para todos os meus irmãos que aqui estão, é que venha imprimir em nosso coração o Seu amor. De maneira extraordinária, venha imprimir no nosso coração o Seu amor por cada um de nós. Para que nunca mais, Senhor, sejamos capazes de duvidar de que o Senhor olha para a gente. Imprima, Senhor, o Seu amor por cada um de nós também, para poder tampar essas feridas que durante esses anos que vivemos, nosso coração sofreu. Eu vejo, Senhor Jesus, corações muito feridos aqui, com verdadeiras crateras, Senhor. E muitas vezes, quando as feridas são grandes, a gente tenta preencher com coisas que não vêm de Ti. Mas não, hoje não. Hoje a gente decide por algo novo na nossa história. Cada um de nós decide e opta por Ti. Porque nós cremos que o nosso Deus, Pai, o nosso Criador, nos chama pelo nome, nos ama como somos e nos quer muito mais do que temos sido. Dá-nos, Senhor, olhos de águia, para que possamos enxergar através dos acontecimentos de nossas vidas, para que não julguemos, Senhor, rasteiramente as coisas que acontecem conosco, mas ao contrário, junto contigo, de cima do monte, possamos enxergar o que tem acontecido em nossa história, o que precisa ser mudado, e aceitar, Senhor, ser moldado em Sua mão como um vaso de barro. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui mais uma vez. Queremos dizer que confiamos em Ti e acreditamos, Senhor, que hás de fazer de cada um de nós esse ano homens e mulheres novas, verdadeiros vencedores na Sua palavra, porque cremos nas Suas promessas, Senhor, e cremos que mesmo quando tardas em cumpri-las em nossa vida, não é porque esqueceste de nós, mas porque tem algo ainda maior para nos dar. Obrigada, Senhor, por essa esperança que hoje reaviva nosso coração. Obrigada por ser esse refrigério de nossa alma. Obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso refúgio seguro, onde vamos encontrar forças para deixarmos de lado todo o cansaço, todo o desânimo, toda a desesperança, Senhor. E caia por terra agora, Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que nos leva para trás. E em Seu nome eu proclamo que os filhos de Maria serão como essa águia, que vão voar voos muito maiores, alçar voos muito maiores, e seremos para o mundo, Senhor, sinais da Sua presença, da Sua vitória, porque em Ti nos refugiamos, em Ti nós somos e em Ti nós esperamos, por hoje e por todo sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, E dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-vos segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Gente, o dever de casa, a gente vai dar um passo, tá? Na nossa espiritualidade. Vocês vão comprar um caderninho amanhã. Esse caderno é um diário espiritual. E esse diário espiritual vai começar com você escrevendo nele o que te pesa. Você precisa lembrar que um dia você enxergou que aquilo te pesava.
Então você vai, o primeiro dever de casa é esse. Você vai escrevendo. Depois, do lado do que você escreveu, do que te pesa, você vai colocar ali o que fazer para deixar esse peso para trás. O que fazer para arrancar essa unha, essa pena que está encravada, esse bico. E você vai meditar todos os dias dessa semana sobre isso, pedindo a Deus a graça de ser mais, de ter a coragem de ser mais. Subir na montanha não é fácil, não. Se enxergar é pior ainda. A gente começa a ver coisas que não queria ver. Mas toda cura precisa de diagnóstico. E esse ano Deus quer fazer maravilhas nas nossas vidas. A começar por nós. Entenderam como vai ser? Amanhã todo mundo dando dinheiro para a livraria, papelaria, comprando um caderninho bem bonito, diário espiritual. E o primeiro dever de casa é esse. Você pode colocar um título que te faça lembrar desse dever de casa, né? Quero voar como águia, alguma coisa que te lembre disso que a gente viveu aqui, subindo a montanha, algum título, e vai dividir a folha em dois. Do lado de cá o que te pesa, do outro lado, do lado direito, o que fazer para abandonar aquilo ali. Sempre a luz do Espírito Santo, e vai ficar refletindo sobre aquilo, pedindo a Deus. Se vier uma oração, não deixa de anotar, não. Vira a página e anota aquela oração daquele dia, data o dia. Se alguma coisa aconteceu que te fez cair, é o peso aqui, escreve, caí por causa disso. Isso vai ajudar para que a gente se conheça de maneira madura. Porque Deus já não está dando mais mamar para a gente, não, agora já virou mingau. Daqui a pouco a gente está comendo comida sólida na nossa espiritualidade, combinado? Então vamos com Deus. Estivemos reunidos em nome do Pai,